jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses milionárias. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Brasília Etc. Cast, aqui na programação do Doses Milionárias. Eu sou Denise Marges e comigo está aqui ao meu lado Marina Figueiredo. Olá, todos muito bem-vindos ao Brasília TC Cast. Hoje falaremos sobre um assunto muito interessante, a área de saúde, medicina. E tem uma área que não é tão disseminada, tão conhecida, mas nós, homens, mulheres, somos realmente sempre, vítimas de problemas relacionados ao sistema circulatório. Então a gente vai falar aqui hoje com o Dr. Eric Watson, que ele é angiologista e cirurgião vascular. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao Brasília TC Cast. É um prazer ter o senhor conosco aqui hoje. Olá, meninas. Eu que agradeço o convite, estar aqui no podcast de vocês, Doses Milionárias, e agradeço a você, Denise, Marina, a oportunidade de estar aqui e compartilhar informações e assuntos que são bem relevantes no dia a dia do nosso consultório. Muito interessante, doutor. E como a gente começou o bloco aqui, por mais que seja muito comum a questão das varizes, da trombose, de tantos desdobramentos que atua o cirurgião vascular e o angiologista, quando você fala de uma maneira popular, angiologista, as pessoas não sabem muito o que é. Só que é uma especialidade extremamente útil e importante. A gente vê com a disseminação dos veículos de comunicação e com a mídia mais específica de saúde, o quão se fala na saúde circulatória, das veias. Conta pra gente, inicialmente, como é que funciona a especialidade de angiologia, o que se estuda? É um sistema circulatório, são as veias? Conta um pouco pra gente. Bem, o angiologista e cirurgião vascular é um médico que ele vai estudar as doenças do sistema circulatório. Isso envolve vasos, que são as artérias, as veias e os vasos linfáticos. Então, todas as doenças pertinentes a artérias, veias e vasos linfáticos, ou seja, a saúde vascular do paciente é visto pelo angiologista, que vai ter uma abordagem mais clínica, e o cirurgião vascular, que vai executar os procedimentos cirúrgicos. Mas são especialidades integradas. Antigamente, o médico fazia uma formação única, ele já saía angiologista e cirurgião vascular. Hoje nós temos residências separadas, com títulos de especialização separados pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgião Vascular. Eu já sou médico, angiologista e cirurgião vascular, com título de especialista pela sociedade, há mais de 20 anos, atuo em Brasília, nessa área, e hoje a gente vê com muita relevância as pessoas terem a preocupação de procurar o profissional angiologista por questões de dores nas pernas, inchaço, presença de varizes, conforme você mesmo mencionou, e também a situação de esclarecimento sobre trombose, que é uma dúvida, um medo que muitas pessoas têm. E doutor, o que levou o senhor a procurar essa área, se especializar nessa área? Qual foi o seu interesse? O meu motivo de ter feito essa área na medicina é porque minha mãe, durante a faculdade, ela teve um diagnóstico de trombose venosa profunda. Eu estava ainda no primeiro ano da faculdade e isso despertou o interesse de me especializar nessa área para poder cuidar de pessoas que tiveram o mesmo problema que minha mãe teve. Eu sou muito feliz pela medicina, muito feliz pela área onde eu atuo, e na medida do possível a gente sempre tenta ajudar ao máximo as pessoas com esclarecimentos, com diagnóstico, e oferecer os tratamentos que é pertinente a cada caso. Vamos começar então pela trombose. A sua mãe, ela tinha algum fator de risco ou foi uma surpresa? Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas que é uma grande surpresa. Aí você vai descobrir que era um anticoncepcional, era alguma medicação. A sua mãe tinha algum fator de risco? Bom, o caso da minha mãe especificamente, ela tinha alguns fatores de risco. Ela tinha um quadro de sedentarismo, tinha presença de varizes de membros inferiores e, associado a isso, ela fez o uso de uma terapia de reposição hormonal com alta dose de estrógeno. Então, esses são alguns fatores de risco que a pessoa possa ter uma trombose. Não significa que uma mulher que faz uso de uma terapia de reposição hormonal vai ter trombose. Você tem que estratificar com outros fatores de risco, como
idade avançada, presença de varizes, obesidade. Genética? Tá? Existe um fator genético, sim, que são as doenças hereditárias, que são as trombofilias. Existe também um trauma, um pós-cirúrgico, paciente que às vezes fica muito tempo acamado, sem mobilização. Tá? Existem o próprio doenças neoplásicas, câncer, associado com gravidez, período de amamentação. Então, todas essas situações aumentam o risco da pessoa ter um evento trombótico, que pode ser uma trombose numa veia superficial, que nós chamamos de trombose venosa superficial, que é chamada de flebite popularmente, ou pode ser uma trombose numa veia profunda, que é popularmente chamada de trombose, que é a trombose venosa profunda. Na prática, o que é a trombose? A trombose, na prática, é a formação de um coágulo. É o entupimento, de forma popular, de um vaso. Esse entupimento pode ser tanto na veia quanto na artéria. É mais comum ser na veia, por isso que é mais comum se detectar uma trombose venosa. Tá? E essa obstrução, de forma aguda, vai impedir a passagem do sangue. E isso leva a pessoa a ter alguns sintomas e sinais, como uma dor intensa no local, inchaço, dificuldade, às vezes, de movimentar o membro. A musculatura fica mais enrijecida, que a gente chama de empastamento muscular. E aí você tem essa suspeita clínica, o paciente, ou homem ou mulher, procura o profissional médico, no caso o cirurgião vascular ou angiologista, ele vai fazer uma investigação e necessário confirmar essa suspeita através de um exame que é um ultrassom. Igual a mulher faz ultrassom na gravidez, faz ultrassom vascular para avaliar o sistema venoso, no caso as veias, para detectar a presença do trombo na veia ou um trombo nas artérias, que é o Doppler também nas artérias que tiver alguma suspeita. Ou seja, doutor, os principais sinais são esses que o senhor acabou de citar? Ou tem outros sinais que as pessoas podem se atentar para evitar, saber que ela está em risco de uma trombose? Quando a pessoa tem uma suspeita de uma trombose venosa, você associa esses fatores de risco, associado com a dor intensa no membro, um inchaço ou edema, dificuldade de movimentação e aumento do volume do membro, e também a musculatura fica muito rígida, tensa. Então, esses são os principais sintomas e sinais que levam a pessoa a suspeitar de uma trombose. Mas lembrar que esses sinais e sintomas precisam ser confirmados com o exame. Entendi. Só o fato de eu ter a suspeita clínica, eu não posso afirmar que a pessoa está com trombose venosa. E ainda sobre a trombose, qual seria o tratamento nesse caso? Desentupir a veia? O que seria? Tem 2 tipos de tratamento. A maioria dos casos você resolve com tratamento clínico, você vai entrar com medicação, que é o anticoagulante, que pode ser tanto injetável, através de injeção subcutânea. Em alguns casos mais avançados, você pode fazer até injeção endovenosa, mas aí o paciente tem que estar internado. E na maioria dos casos, você faz um tratamento com medicação oral, que é o anticoagulante oral. Existem alguns casos onde a doença ela tem uma forma grave, ou seja, você tem uma trombose muito extensa, e se o diagnóstico for feito de forma precoce, você pode ter uma abordagem cirúrgica, ou seja, você faz uma intervenção com um paciente internado, onde você vai fazer uma retirada desse coágulo, que é a trombectomia venosa. Agora a gente escuta de casos extremos, em que se não se teve tempo de sentir sintomas. A gente já viu muito na imprensa isso. Eu, gestante, até comentei na entrevista que eu fiz recentemente, eu com 30 e poucas semanas eu viajei para a Indonésia, 40 horas de voo. Ok. E aí aquela preocupação toda de você colocar a meia de compressão, de você se movimentar de 4 em 4 horas. Só que em situações como essa, e os obstetras destacam e falam da importância de que você pode ter uma crise ali que você pode até vir a óbito. Eles causam um certo pânico. Quais são os casos, e se existem situações como essa, de que você não tem sinais? Você simplesmente... Eu já vi, né, na imprensa recentemente uma menina nova, até influenciadora, que morreu do nada e você foi descobrir ela estava com uma trombose. Porque existe a possibilidade de obstruir totalmente a pessoa ter uma parada, não necessariamente ter tido uma vida sedentária. Sim, né? sim. Não É se muito enquadrar. importante que, assim, você diferenciar onde é a localização da trombose.
Então, por exemplo, a trombose mais comum é nos membros inferiores, nas pernas. Nas pernas, geralmente, o paciente vai ter algum sintoma, ou dor, ou inchaço. Você pode ter trombose também abdominal. O paciente vai ter uma obstrução na artéria ou na veia, no abdômen, vai sentir uma dor muito forte, uma distensão no Muita abdômen. obesidade e Tá? gestação, muito comum, No né? membro superior, mesma coisa, dor ou inchaço. Agora, existem alguns casos que, às vezes, de uma forma muito grave, muito súbita, onde a pessoa pode ter uma trombose no pulmão. Então, ele tem uma obstrução nas artérias pulmonares. E aí, nesse caso, você tem uma trombose pulmonar, que pode ser o trombo originado do próprio pulmão, ou esse trombo pode ter vindo dos membros inferiores, que a gente chama de embolização. Por Como isso se, que tem o se nome ele de passasse, embolia se ele... pulmonar, tá? Ah. Então, esses casos que às vezes não dá tempo da pessoa chegar no profissional para ser atendido, na maioria das vezes é uma apresentação mais grave da doença e na maioria dos casos é um quadro de trombose pulmonar ou às vezes a paciente teve uma trombose na perna, esse trombo não foi tratado, migrou, embolizou para o pulmão e dá o quadro de embolia pulmonar. Isso não é tão comum, então. É comum, mas não é tão comum a pessoa não ter nenhum sintoma. Tá? Às vezes a gente Às ignora os às vezes sintomas, ignora né, os doutor? sintomas. Sente uma Geralmente dor. o corpo ele emite algum sinal de alerta. O paciente no pulmão ele vai ter falta de ar, cansaço, uma dor forte no peito, às vezes vai caminhar, sente um mal-estar. Isso pode ser um sinal indicativo. Por isso que o paciente tem que estar sempre alerta a esses sinais e sintomas para que procure um profissional que possa ajudar, fazer um diagnóstico precoce para iniciar logo o tratamento. Agora, isso é tão curioso, porque a gente tende a tratar sintomas o tempo inteiro. Cada dia que passa, a gente tem mais acesso aos fármacos, vai ali na farmácia, está com dor de cabeça, vou comprar um remédio, um analgésico, ou então um remédio mais forte para uma enxaqueca da vida. A mesma coisa, está com falta de ar, eu já tenho algum histórico aqui, eu compro um Aerolim. Então, a gente tem essa cultura da automedicação. E muitas vezes você está ali maquiando um problema, que se você fosse a um profissional, fizesse um exame clínico, você diagnosticaria e poderia tratar, evitando fatalidades como essas. É muito importante ressaltar que se você tem algum sintoma, como dor no membro inferior, membro superior, dor abdominal, sempre procurar um profissional. Uma dor torácica, uma dor no peito, sempre procurar um profissional, um angiologista, um vascular, para que ele possa te ajudar. Agora, lembrar que a trombose mais comum é a trombose venosa e o local mais frequente é nos membros inferiores. Pernas, Agora, né? o fato de eu ter uma dor na perna não significa que eu estou com trombose, porque as dores nas pernas têm várias causas. Você pode ter uma dor de origem muscular, ou seja, quando a pessoa tem uma dor aguda, sofreu algum trauma, fez algum exercício físico intenso, às vezes ela pode ter simplesmente uma contusão no músculo, às vezes fez um estiramento muscular, em alguns casos pode ter até a ruptura do músculo, o músculo rompe, extravasa sangue, forma um hematoma muscular, isso gera um quadro de dor. Você pode ter dor nas articulações, que também gera dor nas pernas. Então, um paciente que às vezes tem um desgaste na articulação, artrose no quadril, no joelho, ou um processo inflamatório, que nós chamamos de artrite quadril, artrite de joelho, também gera dor nas pernas. Você pode ter uma dor de origem neurológica, ou seja, a pessoa tem um componente, uma inflamação no nervo, que começa lá na região da coluna lombar, e essa dor vai irradiar pelo glúteo, pela região lateral da coxa Quase e região posterior, isso, né? Lembra que, muito. que faz exatamente o trajeto do nervo, que no caso o nervo ciático, e essa dor vai irradiar até o pé. Então começa no glúteo, começa na coluna lombar, passa pelo glúteo, vai lateral e posterior de coxa, desce pela perna, chega até o pé, acompanhado de formigamento, de dormência. E você tem a dor de origem vascular. Aí sim, a dor de origem vascular, você pode ter uma dor com componente de sensação de peso, de inchaço, que aí você suspeita de varizes. Ou uma dor aguda, uma dor intensa, uma dor que limita a pessoa de andar, acompanhada de um inchaço agudo. Aí você tem que suspeitar de um quadro de trombose. É algo Então até tem como várias parece causas de que eu dores. bati a perna em algum lugar, ou tá um inchaço que a perna está pesada, porque é muito importante isso que o senhor colocou, a gente conseguir identificar que tipo de dor que eu estou sentindo. E a gente consegue, se a gente observar, não, isso aqui é muscular, isso aqui é mais nas articulações, é um pouco mais óssea, essa aqui realmente é nervo, porque irradia.
E geralmente quando a perna incha assim, ou você bateu ali em algum lugar, teve uma lesão, ou é algo mais profundo mesmo, que é a questão da artéria, da Sempre que veia. você tem uma história de trauma, é importante que você faça uma avaliação com o médico. Ou seja, você não deve deixar passar batido, porque às vezes aquele trauma pode ter lesionado uma artéria, uma veia. A artéria é mais difícil, mas pode lesar uma veia e também pode ter uma lesão muscular. Isso gera um quadro de dor. E em relação ao inchaço que você falou, o inchaço é outro sinal muito frequente no consultório do angiologista. Então a pessoa às vezes, eu estou com inchaço na perna, o que pode ser isso? O inchaço ou edema, o que é? É o acúmulo de líquido na pele e no tecido abaixo da pele, que é o subcutâneo. E esse líquido acumulado, ele tem várias causas. Pode ser uma causa sistêmica, que a gente chama generalizada, ou seja, a pessoa tem uma doença cardíaca. O coração, às vezes, funciona de uma forma mais lenta, que é um quadro que a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva, e um dos sinais é inchaço nas pernas. Pode ser uma causa renal, ou seja, a pessoa tem uma doença renal, tem um quadro de infecção urinária já na fase avançada, pode ter cálculo renal, que às vezes leva a um quadro de obstrução na saída da urina, incha as pernas, ou até uma doença renal, que é a síndrome nefrótica. Você pode ter inchaço nas pernas por doença hepática. A pessoa que às vezes tem um quadro de insuficiência hepática, por uma cirrose hepática. A causa de inchaço nas pernas também por uma questão hormonal. Então, às vezes, a pessoa que faz uso de alguns hormônios, como estrógeno, progesterona, testosterona, pode ter como efeito colateral inchaço nas pernas. E você pode ter inchaço também por causa vascular. Aí a mais comum é varizes, mas você tem os quadros de trombose, conforme nós já falamos. Você tem um inchaço relacionado à deficiência da drenagem desse líquido retornado do pé e da perna para o coração, que aí você tem uma alteração do sistema linfático, que é o linfedema. E você tem também o inchaço que está associado com a doença inflamatória, que é muito falado hoje em dia, que é o lipedema. Ou seja, são mulheres que têm um acúmulo excessivo de gordura na região do quadril e da coxa. Essa inflamação que leva a esse acúmulo de gordura tem como sinal inchaço, acompanhado de muita dor, sensibilidade ao toque, presença de manchas roxas, celulite. Então, sempre você vai ter outros diagnósticos diferenciais. E, doutor, e curioso essa questão do lipedema, porque durante quantos anos inúmeras mulheres achavam que tinham um biotipo de ter quadril mais largo, de acumular mais gordura em glúteo e coxas. E muitas vezes não se importar e não tratar isso. Não entendiam que isso era lipedema. Fala pra gente, como que foi essa virada de chave, contextualizando até historicamente como isso aconteceu e como hoje é a realidade do lipedema pela maioria das mulheres que são portadoras? Bem, o lipedema é uma doença que, apesar de estar muito ser divulgada na atualidade, os primeiros relatos de lipedema já são desde a década de 1940, tá? O lipedema, durante muitos anos, foi confundido com obesidade, com sobrepeso. Em alguns casos, era chamado só de celulite. O lipedema é uma doença que, nos últimos 5 anos, tem se dado mais importância, porque, de fato, houve mais divulgação, estudo científico sobre isso. É uma doença crônica, é uma inflamação. Essa inflamação leva a um acúmulo de gordura que acomete principalmente as mulheres, apesar de ter alguns relatos em homens. Quantos por cento da população são acometidas pelo lipedema, o senhor sabe? Hoje, os estudos científicos relatam que cerca de 13% da população feminina no Brasil tem lipedema. Muita coisa. 13%. É muita coisa. Então, tem muitas mulheres que têm a doença e ainda não têm o diagnóstico. Sim. Às vezes, ainda pensa que é um quadro de obesidade ou sobrepeso. E essa gordura excessiva, ela vem sempre acompanhado de muita dor. Então, a mulher sente dor, sente muito inchaço, muda a autoestima da mulher. Geralmente, ela tem uma desproporção do tórax e abdômen em relação ao quadril e coxa. Ou seja, comum ter aquela comum cintura bem fininha, ter a fininha, cintura né? mais fina e o quadril e a coxa mais volumoso. E existe uma associação muito frequente com obesidade, mas nós temos pacientes com lipedema magras ou com peso normal. É importante ela salientar.
Um detalhe no lipedema é que de 60% a 65% dos casos você tem um histórico familiar. Os estudos falam sobre isso. Então, existe um Mais de histórico 50% familiar de genética. de 60% a 65% que a mãe ou a avó tinha doença, que às vezes por não ter tido acesso à informação ou um diagnóstico com o médico, então foi tratado lá no passado como obesidade e é lipedema. E o lipedema ainda causa muita sensibilidade ao toque. A mulher às vezes usa uma roupa mais apertada, ou às vezes alguém toca na região do quadril da coxa, ela sente dor. Você tem flacidez, você tem associação de celulite e aparecimento de manchas roxas. E por ser uma doença inflamatória, ela está associada com outras doenças inflamatórias. Então, você pode ter um paciente com lipedema com quadro de hipotireoidismo, que inflama a tireoide. Você pode ter o paciente com lipedema com inflamação nas articulações, principalmente o quadril e joelho, que desenvolve um quadro de dor articular, que é a artralgia, ou leva até quadro de inflamação, que é a artrite. E inflamação também no intestino. Essa paciente, então, ela vai ter um quadro de diarreia ou um quadro de constipação intestinal. Tá? E o tratamento, É isso que doutor? eu ia perguntar agora. Exatamente. O Bem, tratamento. Quais são o as... tratamento, ele necessita primeiro que a pessoa tenha conhecimento da doença, que o médico esclareça o que é uma doença crônica, que não tem cura, que tem tratamento. A base do tratamento é mudança no estilo de vida. Então, a pessoa precisa entender que ela vai precisar de uma dieta para o lipedema. Não tem Pode ser medicação, então? Tem medicação, também. não tem uma medicação específica. Você tem como melhorar essa inflamação utilizando várias medicações. Então, você vai utilizar de uma dieta feita por um nutricionista. Você precisa de um material de compressão, seja uma meia calça de compressão, uma calça leve compressiva, porque essa paciente sente muita dor, ela incha muito. Você precisa fazer uma atividade física, essa atividade física tem que ser de baixo impacto, porque senão sobrecarrega as articulações do quadril e do joelho, pode agravar ainda mais as lesões que essa paciente possa ter. Eu tenho uma amiga na academia que a gente faz natação juntas, inclusive. Perfeito. E aí a natação, e ela estava conversando isso comigo esses dias, falando como ela sofre, como é a vida dela, como a alimentação dela tem que ser controlada. E ela encontrou na natação uma grande aliada, porque é de baixo impacto, então ela não sente dor. Imagina que uma corrida, por exemplo, para quem corre, ela vai sentir dor, porque tem muito impacto. E a natação ela é mais branda. Você tem o esforço, você tem a importância do corpo estar se movimentando, mas você traz todos os benefícios que a doença pede. O exercício físico aquático, natação, hidroginástico, às vezes até você fazer um pedal dentro da piscina, são os melhores exercícios para o paciente que tem lipedema. São exercícios físicos que você trabalha toda a musculatura, você tem uma atividade aeróbica e um exercício de baixo impacto. Mas se a pessoa estiver bem condicionada, ela pode fazer outras atividades físicas, né? É mais recomendado atividade de baixo impacto, como dança, pilates, yoga, natação, hidroginástica, mas pode ser feito musculação. E se o paciente estiver bem condicionado e não inflamado, pode fazer uma atividade que ele tenha uma maior adesão. Então, a mudança do estilo de vida, dieta, atividade física, ou exercício físico, material compressivo, aí você entra com medicações para reduzir os sintomas. Então, você vai entrar com a medicação para reduzir dor, reduzir inchaço, você entra com medicações antioxidantes para diminuir essa inflamação. Hoje em dia, você tem tecnologias vai tratar os sintomas, tratar, no caso, né? Não é algo tratar contínuo. essa gordura. Em alguns casos, quando a mulher tem uma doença, uma gordura muito avançada, que às vezes causa um desconforto estético, você tem que fazer técnicas cirúrgicas. Mais importante que mesmo que o paciente faça uma abordagem cirúrgica, uma cirurgia, precisa manter a mudança no estilo de vida. Não, bacana, doutor. Interessantíssimo. O nosso tempo está chegando ao fim. Antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta que é bem na nossa pegada a gente já conversou muito sobre isso, inclusive, a questão alimentar. Uma pessoa que tem lipedema, ela só precisa ter uma dieta regrada, como qualquer pessoa que quer perder peso ou quer se manter ali na manutenção de um peso, ou existe uma seletividade, você tem que retirar, sobretudo quando a gente fala do tal do glúten. Ele é inflamatório mesmo, tem que tirar algumas coisas que talvez uma pessoa que queira ter um estilo de vida saudável e só simplesmente perder peso e não estar naquele efeito sanfona constante, poderia estar, e quem tem o lipedema não. O paciente com lipedema tem várias dietas. Uma das dietas é a dieta anti-inflamatória. É uma das que é mais utilizada pelos nutricionistas, pela equipe médica.
Na dieta anti-inflamatória, você tem que fazer a restrição de alimentos que inflamam mais. Um dos alimentos que mais inflamam é o glúten. O outro é o excesso de açúcar, a lactose e também o álcool, além de outros alimentos. Então, quando a paciente consegue fazer uma dieta anti-inflamatória desses alimentos, ela melhora muito. Não, perfeito, perfeito. Então, não é só retirar. Ela precisa realmente eliminar certos alimentos que são inflamatórios e que podem prejudicar o quadro. Perfeitamente, porque esses alimentos podem agravar o quadro, que leva a mais dor, mais inchaço e pioram a flacidez. E esse reajuste na alimentação e na qualidade de vida, fazendo atividades físicas e tudo mais, vai trazer uma qualidade de vida, sendo repetitiva, mas vai trazer essa qualidade de vida para quem tem lipedema, certo? Porque reduz a dor, reduz inchaço, você vai diminuir a gordura corporal associado a todo esse tratamento. E lembrar que esse paciente precisa de uma abordagem multidisciplinar. Não é só o médico, o cirurgião vascular. Ele precisa de um nutricionista, de um fisioterapeuta, de um educador físico, precisa de uma avaliação médica com um nutrólogo, com um endocrinologista, ou seja, ele precisa de uma abordagem ampla e ser acompanhado durante todo o tratamento. Doutor, Perfeito, muito bom. perfeito. A gente agradece muito a sua participação aqui conosco. Acho que foram palavras muito esclarecedoras sobre várias doenças vasculares. E deixa aqui para a câmera 4 suas credenciais, seu Instagram, para que as pessoas também possam te acompanhar um pouco mais. Bom, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, a oportunidade de compartilhar um pouco do nosso conhecimento, Marina, Denise, e quero dizer que as pessoas que têm alguma dúvida sobre doença vascular, varizes, trombose, lipedema, pode me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é Dr. Eric, com H no início e K no final, Eric Oliveira, e será uma honra responder as dúvidas dos E na pessoas. tela também, doutor, tá o angiovem.clínica, né? Que é a sua... O Angiovem.clínica é a clínica onde eu atendo, fica em Águas Claras, tá? E vai ser uma honra atendê-los. Perfeito, doutor. A gente agradece muito a sua participação, a gente agradece a sua audiência e nos vemos em breve aqui no Brasília TC dentro do Doses Milionárias. Um abraço para você, até mais. Até mais.